Esse vídeo nós vamos falar sobre presença digital. Então você que tem uma empresa e gostaria de estar presente nas mídias sociais e de aparecer no Google, é sobre isso que nós vamos estar falando. Bom, a primeira coisa que nós fazemos aqui na empresa, a hora que vai começar para criar uma pauta e fazer uma estratégia com o cliente, é entender o que ele já tem. Nós entendemos que não é necessário fazer tudo do zero. É importante entender, porque às vezes tem cliente que tem aí 3.000 fãs em Facebook, tem 1.000 e poucos em Instagram, ou não tem nada disso. Então o primeiro passo que nós procuramos fazer é entender o que estágio que está a empresa dele, para a gente partir dali para frente, porque o investimento a gente vai trabalhando e vendo a necessidade. O que nós procuramos basear é nos princípios básicos da gestão, que ele precisa fechar as portas que nós dizemos aqui, que é para Facebook, Instagram e Google. São as principais fontes de tráfego hoje que tem na presença digital que nós vamos trabalhar e deixar sua marca presente para todo mundo. De uma forma que nós vamos postando diariamente, porque o algoritmo do Facebook, ele precisa muito dessas informações de forma constante. Então, por exemplo, se você posta 2 conteúdos, aí desses 2 conteúdos você leva uma semana depois para postar 2 coisas novamente. O que acontece? O Facebook ele te eleva, ele coloca você num topo e depois você leva um tempo para postar novamente, ele volta você para o início zero. Então, quando você tem uma consistência de postagem, que é de forma organizada, 2 posts por semana ou alguma coisa nesse sentido, você mantém uma frequência. Então, sua postagem sobe, na hora que ela começa a descer já está entrando outra postagem. Isso falando bem tecnicamente sobre o algoritmo do Facebook, o Instagram e as outras plataformas todas trabalham nesse sentido. Então, nós temos que preocupar muito com essa consistência. É muito importante também a gente analisar o padrão visual das suas postagens. O que é isso? Não adianta você ter uma postagem linda ou um Instagram bem cuidado se você não tem um Facebook com o mesmo padrão visual. Imagina você, com o seu cliente quando vai entrar, ou você mesmo quando vai fazer uma pesquisa, você acha a empresa no Google, dá uma olhada nas redes sociais, mas aí você vê no Google o site dele com um padrão visual, você vai na rede social, tem postagem de 2, 3 meses atrás ou até do ano passado, e depois você vai no Instagram, nem encontra. Então não te passa essa credibilidade e essa é a grande diferença, porque se eu estou presencialmente na sua empresa, eu tenho certeza que você me convence. Vou chegar lá, você tem a expertise de falar comigo e falar, não, o melhor serviço é esse, ou o melhor produto é esse. Agora na internet, esse é o grande desafio, o próprio usuário que toma esse poder de decisão. Então você tem que ter argumentos fortes, alguns gatilhos para prender a atenção dele e despertar o interesse dele entrar em contato com você. Porque é muito simples, ele pode clicar num voltar e simplesmente ele já está numa página de outra pessoa que pode ter muito mais estrutura digital que você, mas a empresa dele ser muito menor, o serviço dele ser muito inferior, mas passou essa credibilidade e despertou esse interesse dele entrar em contato, que é isso que é o nosso trabalho. Nós vamos deixar você com uma presença online, criando essa autoridade para chegar cada vez mais pedidos de orçamento ou venda do seu produto. Essa é a finalidade, mas é muito importante a gente fechar, por isso que tem esses pilares, Facebook, Instagram e Google. Então nosso trabalho hoje é fazer a postagem que vai nessas 3 mídias, que o Google para de forma orgânica, né, que a gente acaba, se você não tem site, a gente vai providenciar isso para ter essas mesmas postagens, que é um outro ponto que você deve ficar atento, que é, porque você postando em Facebook e Instagram, você está postando em um terreno que é alugado, não é verdade? Então amanhã ou depois, você está pagando uma agência e esse Instagram ou esse Facebook resolve mudar o algoritmo, passa a pagar ou até mesmo termina, né? Como o próprio Orkut, quem lembra da época, você perde todo o trabalho que você pagou para a agência. Então o que a gente preocupa? Em direcionar o seu cliente para o site e do site, independente da plataforma fonte de tráfego que a gente chama que é a rede social do momento, vai estar direcionando para um lugar só, o que amanhã ou depois termina e você não perde todo esse trabalho. Então é muito importante esse cuidado também, porque quando a gente pergunta para o cliente, a maioria das vezes quando senta aqui para analisar um briefing ou discutir uma pauta, nós perguntamos qual que é o objetivo.
E olha, eu vou te falar que 90% das pessoas querem vender. Qual que é o nosso diferencial hoje da nossa ferramenta? Nós desenvolvemos um aplicativo que é para o cliente não ter que sair procurando o que está sendo postado no Facebook, no Instagram ou no próprio site dele. Então, em um lugar só, você vai ter todo o acesso às informações. Por exemplo, você vai ter um link do seu próprio celular, você vai conseguir ver uma pauta programada. Por que a gente trabalha com pauta programada? Que não é para a gente não ficar apagando incêndio, aquela coisa de posta do dia de X, ou faz uma promoção desse produto, o que a gente acaba fazendo correndo e não tirando o melhor de cada postagem. Então, quando a gente faz uma postagem programada, o cliente tem a opção de ver que vai entrar até de 3 semanas à frente e discutir melhor sobre isso. Então, pelo próprio aplicativo, quando você abre um feedback ou algo que precisa ser alterado, não passa mais para um departamento de atendimento, depois passa para a pessoa do gerente de produção, depois passa para o cara da criação. Quando você abre o chamado, já cai direto no responsável das suas postagens. E hoje a gente trabalha no mínimo com 3 pessoas envolvidas em cada campanha, que é o principal objetivo, que é criar quem é que vai fazer esses textos, os temas, levantar o conteúdo, que é o pessoal de mídia, que vai ver como as pessoas estão te procurando antes mesmo de fazer as postagens, e depois a gente tem a pessoa responsável, que é para fazer a parte de layout, que ela vai pegar esses temas que viu que tem interesse de público de busca e vai fazer uma postagem, uma criação sobre esse tema. E depois vai ter um responsável, que na maioria das vezes sou eu, que faz a parte de consultoria no geral, que é para quê? Para a gente analisar como está andando a sua presença digital, se está evoluindo, que estágio que está. Porque é muito importante a gente entender o objetivo e o porquê que a gente está fazendo esse trabalho de gestão. Não é só para venda, na maioria das vezes é porque a gente precisa estar presente. Então, dentro desse próprio link, dentro desse próprio app, tem algumas funções como o cliente que gosta de acompanhar, Kleber, mas eu quero também fazer parte disso, eu quero acompanhar, eu quero postar. Ótimo, mas o único problema é para a gente não deixar a sua timeline ou a bio ali do seu Instagram poluída. Então lembra daquela ideia que nós falamos no início de autoridade. Então quando a gente entra dentro da sua página do Instagram, ela tem que ter um padrão visual, ela tem que ter a logo na sua postagem para as outras pessoas não copiar e replicar suas fotos ou o trabalho que nós estamos fazendo. Então ela tem que ter um telefone que a gente chama de call action, que é um botão de ação. A pessoa gostou daquilo, mas às vezes a gente vê alguns erros que as pessoas não colocam nenhum telefone para entrar em contato. Então você tem que ter essas funções estratégicas, mas de uma forma padrão visual do que a gente elaborou lá no início da campanha. Então como é que eu faço? Mas chegou uma cliente aqui, eu quero tirar um depoimento dela, eu quero tirar uma foto com ela, eu quero postar. A gente desenvolveu dentro do nosso app uma função que chama Designer 24 horas. Ali você tem uma opção muito simples e prática de usar. Você simplesmente vai clicar em cima de um botão, ele vai abrir a tela para você fotografar ou puxar essa imagem que você deseja e ele vai vir com uma matriz. O que é isso? Ele já vai vir com a logo, já vai vir com o telefone, site, endereço ou até mesmo o efeito. Normalmente a gente faz até 3 matrizes para o cliente poder diversificar um pouco o estilo das postagens. Então em 2, 3 cliques você tem um banner com um padrão visual ideal para ser usado. E isso é ótimo, a partir do momento que você começa a trabalhar junto com a agência, trabalhando e ajudando nas postagens, isso é melhor ainda. Mas o principal objetivo não é esse, como eu disse. Nós nos preocupamos muito com a falta de tempo que as pessoas têm para fazer isso. A pessoa, no meu ponto de vista, ela tem que buscar, já é muita tarefa, ela normalmente tem. Ela tem que cuidar da empresa, ela tem que estudar novos clientes, arrumar formas de lançar novos produtos. Então ele já tem que estudar a área dela, não estudar marketing como algumas pessoas orientam, né? Faça você mesmo. Eu sou totalmente contra. A partir do momento que você começa a trabalhar, entende como que funciona o marketing, para mim é o ideal. Agora, você virar especialista em marketing sendo que você é de outra área, eu acho totalmente errado, porque vai te tomar um tempo gigantesco. A gente aqui tem especialista em cada área, em mídia, em tráfego, editor, criação, marketing digital, em copyright. Então, mesmo assim, nós apanhamos muito criando estratégia. Imagina você que está começando agora, tendo que descobrir marca de câmera, iluminação, estudar pauta, ver tema. Então, é muita informação que eu vejo
no meu ponto de vista, que você deveria buscar a sua área e do outro lado ter um profissional para te auxiliar nisso. Mas por outro lado a gente consegue fazer, integrar, que para mim é o ideal, o cliente fazendo as postagens e as visitas dos stores do dia a dia é perfeito. Porque a gente faz a parte institucional para dar essa credibilidade e o stores para quebrar um pouco mais desse, vamos dizer, aproximar o cliente da sua marca, para não ficar uma coisa muito informalizada. O que mais tem em nossa ferramenta? A gente tem também a opção de estatística, que você consegue acompanhar online tudo que está acontecendo de uma forma resumida, porque você tem que também números aí que acaba te confundindo, porque se você tem analytics, você tem números do Facebook, você tem números do Instagram, o que a gente procurou fazer? A gente interligou também com o nosso próprio sistema, capturando essas informações. Então a gente, em uma tela só, mesmo o conceito inicial, a gente facilitar a informação. Então você clica ali e você consegue acompanhar em tempo real. E é ali que vai falar se o investimento que você está fazendo conosco vale a pena ou não. No meu ponto de vista, ali é bem claro. Se você olhar o gráfico que a gente está nesse nível e está abaixando, é aí que eu mesmo vou chegar para você e falar assim, olha, infelizmente o seu produto eu não consigo fazer elevar de nível. Então isso me preocupa muito. Graças a Deus até hoje não teve nenhum cliente que a gente não conseguiu evoluir, mas é essa clareza que é preciso entender. Então se você tinha X curtidas, a gente está chegando em tal lugar, se as suas postagens estão tendo um alcance, se as pessoas estão interagindo, se estão conversando com vocês, estão pedindo orçamento, isso tudo é analisado em tempo real. Não sou eu que vai tentar simular um número de crescimento, você vai acompanhar nos próprios números do Facebook, das outras ferramentas, que automaticamente isso vai gerar uma venda. O que eu entendo de ponto positivo nisso? É que você não vai ficar preso em só vender. Você vai ver que automaticamente, você vai ver que a gente está construindo uma estrutura muito sólida de crescimento de marketing, que é onde você não vê alguns picos. Se você chegar para mim e falar assim, Kleber, eu quero vender agora, eu não vou te jogar em mídias sociais fazendo plano de gestão com esse objetivo de presença online. Tem outros recursos, a gente pode partir para campanha avançada do Google Ads, fazer funil de vendas, é muito estratégico, mas a maioria das vezes as empresas não têm o básico, que é uma página bem feita no Instagram, é um Facebook bem estruturado e a busca orgânica no Google. O Google é a principal ferramenta de venda ou de compra, porque a pessoa que digita no Google, ela está no momento ideal de comprar. Ela já conhece o produto ou ela já está querendo comprar. Claro, tem outras opções também que a gente consegue fazer, que é o embalde marketing, de criar necessidade, de mostrar para ela que existe uma outra forma, que o seu produto é ideal, que ela precisa do seu produto. Tem tudo isso, mas o foco da gestão, que nós estamos falando desse plano de mídia, é criar essa presença online, que no meu ponto de vista, ela é obrigatória para todas as empresas. Então não adianta, não é querer criticar, a gente também trabalha com as outras formas de publicidade, mas você ficar gastando dinheiro com rádio, sendo que as pessoas hoje não escutam mais música, se você ficar gastando dinheiro com publicação em revista e jornal, se as pessoas chegam em um local, vai para o celular, e até mesmo o outdoor no trânsito, onde as pessoas deveriam estar dirigindo, ela está olhando para o celular, né? Então é bem complicado a gente trabalhar com umas mídias hoje externas, cortar gastos na parte de mídia digital, sendo que você consegue alcançar um número específico, que é essa outra grande vantagem, você consegue controlar o público que está visualizando sua mídia e pagar um custo, no meu ponto de vista, muito interessante. Então, se a gente já tem a estrutura, se a gente já tem uma evolução, já entendeu o objetivo do que é a gestão de mídia, eu acho que o dia a dia vai nos mostrar qual o caminho da estratégia que nós vamos usar. Porque ninguém consegue já ser, claro que já existe método que a gente já colocou para alguns clientes, que é do seu segmento, mas cada cliente que entra para a gente aqui, a gente entende que é um desafio novo. Por quê? Porque é um outro momento, é um cliente com um perfil diferente, é um cliente que quer um objetivo diferenciado, é um público que ele vai buscar é outro, ele está com uma outra questão de promoção, de preço aí no mercado. Então tudo tem que ser analisado e estudado, não dá para chegar e pegar um produto pronto e aplicar no outro. Então se você chegar para mim hoje e falar assim, Kleber, o que hoje dá mais resultado, Facebook ou Instagram? Eu vou te falar,
olha, a gente vai ter que trabalhar um tempo e depois analisar o que dá mais resultado. Porque eu tenho comprovado clientes aqui que a gente tem há mais de 6 anos, 8 anos, por exemplo, que a gente tentou trabalhar o Instagram de forma pesada e não funciona. Ele só consegue vende uma coisa ou outra, mas ele só consegue vender pelo Facebook. É engraçado, né? E hoje todo mundo, se você perguntar, vai falar que está indo para o Instagram. Então não tem resultado, como e vice-versa, né? O Instagram também tem alguns produtos que consegue alcançar maior público, só que no Facebook nem tanto. E o próprio Google, né? Que tem todo também esses números que dá para a gente analisar. Então o que a gente busca fazer é isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem um leque de clientes com um perfil e segmento muito diferenciado. E por que a gente faz a gente tem tanto interesse em fazer também para o Google? O Google, na hora que a gente desenvolve o site e faz essa repostagem, que não é todo mundo que faz esse trabalho, mas a gente preocupa muito em fazer Facebook, Instagram e site do cliente. Uma, para você não perder esse conteúdo que nós estamos trabalhando, e para engajar os títulos com essas palavras-chave. Então, por exemplo, a gente tem um caso de clientes que, desde um cortador de grama, que é um serviço mais em conta, até equipamentos de R$1 bilhão, que é uma venda de centrífuga, por exemplo. Então, o que a gente busca? Engajar essas palavras. Então, o corte de grama, que é o momento de compra que a pessoa, como que ela vai procurar? Corte de grama na cidade dele. As primeiras pessoas que entrarem ali, ele vai pegar o telefone e vai já ligar para essa pessoa. Então, olha como é que, para você entender o processo. A gente pesquisa antes o que as pessoas estão procurando, faz a publicação e replica isso dentro do site dele. Então, como a gente sabe que tem gente procurando, na hora que a pessoa buscar aquelas palavras, vai encontrar dentro do site dele e vai clicar e vai entrar em contato. Esse é um ciclo que a gente faz de forma orgânica, que é a forma estruturada de você crescer. Então, amanhã ou depois você vai ficar por um longo período sua empresa recebendo leads, recebendo clientes, recebendo ligação, porque ela já está registrada e construída essa estrutura. Percebe a diferença? Do que você fazer uma campanha, você chegar aqui para mim, não, Kleber, eu quero fazer uma campanha de corte de grama ou de uma coleção que a gente vai lançar de verão e coloca esses produtos como uma promoção. Você vai conseguir, a gente faz Google Ads, faz o trabalho, direciona para aquela página, a gente consegue um monte de leads, de novos clientes, telefone e ligação. Na hora que a pessoa acabar o dinheiro que ela investiu naquela campanha, ela vai sumir da internet. Entendeu? Então você vai ter que ficar num vício, sempre colocando dinheiro para chegar mais gente, coloca mais dinheiro, chega mais gente. É diferente da proposta que a gente está procurando fazer, que é o quê? Deixar você já com rastros pela internet, que é no Facebook, no Instagram e no seu site, que amanhã ou depois, quando as pessoas procurarem aquela palavra, você tem chance de aparecer no Google sem investir um centavo. Essa é a estratégia que a gente procura fazer. Além disso, no nosso plano a gente tem o consultor online, que é uma página de captura que nós criamos, que as pessoas vão deixar telefone e ela vai clicar e a gente vai mandar isso para você, porque a gente entende para o WhatsApp, que é uma forma para você dar uma atenção especial para essas pessoas, porque a gente entende o seguinte: se a pessoa entrou, teve o trabalho de deixar o telefone, teve o trabalho de falar com você, teve a vontade de você entrar em contato com ele, é porque ela tem muito interesse no seu produto, não é verdade? Então você tem que dar uma atenção para essa pessoa, porque eu entendo que se ela chegou até você, você não pode perder venda. E a gente tem a ferramenta também que você vai receber semanal, que é onde a gente vai dando os feedbacks. Então você vai receber não só notícias boas que sua página está evoluindo, mas as correções. São todas informações técnicas, mas a maioria das vezes é para você acompanhar realmente o que está acontecendo. Porque não adianta a gente ficar trabalhando aqui e às vezes não te dar nenhum feedback, dá a impressão de que não estamos deixando sua página movimentar sozinha. Mas a todo momento, que é aí que você consegue visualizar que o plano de gestão de mídia ele é muito maior do que uma simples postagem. A gente tem que preocupar com o posicionamento que você está dentro do Facebook, configuração e informação. A gente tem que estar a todo tempo trocando o estilo de postagem, horário de postagem. A gente tem que analisar a concorrência. Então tem muita informação que nós temos que levantar antes de fazer essa postagem. Então por isso que precisa de uma equipe com muito conhecimento, com muita técnica para a gente colocar essas estratégias e ser ideal para o seu negócio.
Então essa é a outra posicionamento que você vai receber diariamente. E além da pauta, onde a gente tem um sistema de inteligência da nossa própria pauta, que onde você consegue colocar se gostou ou não, todas as imagens que estão ali são ideal para o seu negócio, mas as que você clicar em gostei ou não gostei, o sistema vai fazendo isso de uma forma inteligente, que ele vai mostrando para a gente o seu estilo. Tá? Então, mas Cleber, mas eu queria também postar, como é que eu faço? Você pode entrar dentro de sugestão de pauta a qualquer momento, isso é ótimo pra gente, como você tem a expertise do seu próprio negócio, explicar pra gente o que é interessante. Então, por exemplo, se você colocar, olha, eu preciso que faça uma pauta de implante, eu preciso que faça uma pauta de um produto que eu quero lançar novo, eu preciso que faça uma pauta de uma coleção de verão. Enfim, você pode entrar ali e a nossa própria equipe vai buscar sobre aquele tema, ou você pode colocar de forma já completa. Então eu quero que a gente tem bastante cliente também na parte de consultoria, que ele é extremamente técnico, então é onde ele acaba colocando o próprio título e colocando sua própria descrição. E a gente faz a nossa expertise da parte de marketing, que é levantar aquele título, ver o que tem realmente volume de busca e voltar ele para a pauta. Então toda essa estrutura foi montado um mecanismo nosso que vem sendo aprimorado já há um prazo que a gente está trabalhando em cima disso, e a gente não está parando por aqui, a gente está sempre inventando algo novo, que é para buscar mesmo nossos clientes ter resultado. Eu acho que esse é o principal objetivo, né, de qualquer empresa que busca manter os clientes, porque eu costumo dizer que prestação de serviço ela é até ingrata com a parte que você faz da dedicação para o cliente, porque você não pode errar. Às vezes você faz um bom trabalho, ajuda, tem resultado e continua, atende bem o cliente, mas um e-mail que você coloca, uma vírgula errada, pode comprometer todo o seu trabalho, né? Então esse é o nosso plano de gestão de mídia. Eu poderia falar de várias outras coisas. A gente tem robô que ajuda a aumentar seguidores. É um problema hoje, o algoritmo mudou, isso era muito mais forte, mas a gente coloca de forma organizada para não bloquear a conta. Tudo isso vai depender do nível de investimento também que você quer fazer. Hoje a gente trabalha com 3 planos. O que diferencia um para o outro, ele tem acesso a todas as ferramentas, a todos os benefícios. O que diferencia um para o outro é só a quantidade de postagens, né? A gente tem um plano de 2 postagens por semana, depois 3 postagens, 4 postagens, por aí vai. O que vai mudando é a quantidade de postagem e valor, claro. Mas eu aconselho você começar com o menor plano, porque a qualquer momento a gente pode migrar e colocar uma quantidade maior de postagem, mas isso tudo deve iniciar com uma quantidade menor para a gente ir sentindo o trabalho e, claro, a situação que está à sua parte. Então não dá para me falar, faça X ou Y, Z, começar com essas estratégias, porque é preciso analisar antes. Então a gente coloca à disposição. Se você quiser mandar o que você tem, manda a sua rede social. Se não tem nada também, a gente cria do zero. Se você tem site, se você tem até a logo, se você não tiver, nós estamos aqui para auxiliar nesse sentido. E o nosso objetivo é te ajudar mesmo, porque eu sei que a gente fazendo isso, a gente vai trabalhar com você por um longo prazo. Então a gente tem cliente que começou desde criação de logo, criação de site, gestão de página do Facebook, Instagram, e hoje a gente faz campanhas níveis avançados de Google Ads e está tendo grandes resultados. Mas eu fico à disposição. Se ainda mesmo assim não esclareci todas as suas dúvidas, eu me coloco à disposição de fazer uma videoconferência e a gente entender melhor o seu negócio e ver para onde a gente deve começar. Beleza? Obrigado pela atenção, um abraço.